Vamos lá, né? Vamos falar sobre essa partida, sobre esse empate, né? Sem dúvida alguma, na minha opinião, frustrante. Não sei o que vocês acham. Eu achei bem frustrante esse empate diante do Independiente Medellín. E isso não tem a ver com o treinador em si, porque eu acho que ele não teve nem tempo para trabalhar. Mas isso tem a ver com a individualidade dos atletas, isso tem a ver também com a intensidade com que eles entraram em um jogo de mata-mata, isso tem a ver com o senso de urgência que parece não existir dentro do Vasco da Gama, isso tem a ver com muita coisa, tá? Então, no final das contas, eu acho que foi uma atuação bem ruim. Apesar do empate, apesar do cenário não ser tão ruim, qual é o cenário? Você empata fora de casa no jogo de playoff, numa Copa Sul-Americana, diante de um adversário que veio da Libertadores. Aí você olha e fala assim, bem, já que o Vasco vai decidir em casa, faz algum tipo de sentido. Mas eu vou ser muito honesto com vocês, para quem pesquisou um pouquinho sobre o Independiente Medellín, o clube está vivendo uma crise gigante, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Foram mais de 10 trocas no time titular. Foi a estreia também do Pereira, o novo treinador, sem torcida. E assim, acho que foi triste não só pelo lado do Vasco de se ver, mas também pelo Independiente Medellín, que é de um nível muito baixo mesmo. Eu esperava realmente que pelo nível de investimento, eu esperava que realmente pelo nível de jogadores que o Vasco tem, que não é nada absurdo, mas é o suficiente para você ganhar de um time colombiano em crise na Copa Sul-Americana, eu esperava uma apresentação melhor do Vasco. Eu não sei se eu estou mal acostumado com a Copa do Mundo, para ser muito honesto, eu não sei se minha régua de cobrança vai acabar sendo maior, justamente por estar acostumado com um futebol mais intenso, com uma velocidade maior, e a gente sabe que o futebol brasileiro ele vive e sobrevive em um ritmo diferente, o futebol sul-americano também, mas mais do que a minha régua de pensar em Copa do Mundo, de estar acostumado a ver esses jogos de alto nível, eu acho que de forma geral, até mesmo para o Vasco, a atuação foi muito abaixo. E o Pedro Emanuel, ele tem pouca responsabilidade sobre isso, cara. Eu vou recapitular aqui um pouquinho do que aconteceu com o Vasco nessa Copa do Mundo. Problemas internos, problemas políticos, problemas financeiros, problemas de várias vertentes e que fizeram o Vasco, por exemplo, perder um treinador que eu acho que seria muito bem-vindo por aqui, que é o Fernando Seabra. Por conta de uma questão de multa salarial, ele não veio. Eu acho que o Fernando Seabra é um cara estudioso, é um cara que viria justamente para dar esse salto na carreira. Eu falei por muito tempo por aqui, tá? Eu falei por muito tempo sobre a questão de o Vasco precisar de um treinador que olha para o Vasco como se fosse o último pacote, o último biscoito do pacote, como se fosse o pote de ouro na carreira. E eu acho que o Seabra atendia a todos os requisitos que eu acredito também serem necessários para um treinador. É um cara estudioso, é um cara que conversa com o torcedor, que gosta de falar de futebol, que conhece o futebol brasileiro e principalmente, como eu disse, estaria dando esse salto na carreira que eu não tenho dúvidas alguma que ele também buscaria fazer um bom jogo, né? Fazer um bom trabalho com a camisa do Vasco, mas com o Pedrinho afastado, com a situação que a gente viu dentro da justiça, a gente também viu, infelizmente, um Vasco definhando, sem condições de contratar, sem condições de trazer um treinador decente, sem condições de ter usado a parada para a Copa do Mundo, que todos os clubes devem ter usado com um pouco mais de efetividade do que o Vasco. Então é muito triste que dentro de uma parada, e eu falei muito sobre isso aqui com vocês também, falei muito que o Campeonato Brasileiro, que o ano de 2026 seria dividido entre o pré-Copa do Mundo e o pós-Copa do Mundo. A gente conversou diversas vezes sobre isso e o Vasco não aproveitou em nada. Em nada. Não trouxe o Guto Seabra, não trouxe nenhum jogador, polêmicas e problemas fora de campo, políticos, com a questão da venda e absolutamente nada além do que vocês ouviram muito com a gente aqui também no canal do Pedrosa. Eu trouxe tudo o que iria acontecer. Eu, inclusive, durante esse período, como não fiz live, como não consegui fazer nada para o canal, porque eu estava completamente focado na Copa do Mundo, eu fui acompanhando os comentários, né? E muita gente estava vendo o meu vídeo de um mês e meio atrás, achando que era atual. Justamente porque tudo que eu estava contando naquele vídeo acabou acontecendo.
diante de tantos problemas políticos, de tantos problemas que o Vasco e o Pedrinho também atravessaram nesse sentido. Então, quando volta a Copa do Mundo e você olha para o Vasco sem o Renato Gaúcho, primeiro, é um treinador que realmente, na minha opinião, já deveria ter saído. A gente conversou muito sobre isso aqui antes da parada também, por vários aspectos que foram comprovados depois. A questão dele, das entrevistas coletivas serem sempre no sentido de que ele estava fazendo um favor. Isso atingia, sim, os atletas como um grupo. O pouco do trabalho do Renato que deu certo em algum momento teve muito a ver com o fato dele conseguir pelo menos mexer com o aspecto anímico dessa equipe. Não de fazer um grande trabalho, não de fazer um trabalho vistoso, digamos assim, brilhante, mas de ter garra, de ter luta. Isso aí, no início principalmente do trabalho do Renato Gaúcho, não dava para poder reclamar. Só que quando você perde isso, quando você perde o feijão com arroz, você tem que ter algum tempero. Eu usei muitas vezes essa analogia. Você tem que ter uma carne, você tem que ter algo diferente. Você tem que ter um repertório decente também para a sua equipe continuar vencendo, para a sua equipe continuar num bom caminho, ou pelo menos que o trabalho fosse progredido, né? Fosse progredindo nesse período. O que aconteceu com o Renato Gaúcho foi completamente ao contrário. E o pior, ele se colocava sempre longe do problema, sempre fora do problema, o que é muito ruim. Então, o Vasco jogou 50 dias de preparação no lixo. Então, o que tem acontecido e o que aconteceu na partida contra o Vitória e aconteceu hoje também contra o Independente Medellín, nada mais é do que um retrato, não só do planejamento durante o ano inteiro, porque a gente não pode tirar a responsabilidade dessa diretoria, já que esteve aqui e já está aí no Vasco da Gama há mais de 2 anos, vamos colocar assim, quase 2 anos ou até, e os 50 dias que seriam utilizados para poder corrigir os problemas, para poder corrigir os erros, para poder trazer um treinador que realmente faça sentido, como tentaram o Seabra, o Fernando Seabra, isso não aconteceu. Os jogadores e as posições que o Vasco precisava também não aconteceu. Até as saídas foram muito comedidas. A gente tem a saída do Hugo Moura, mas o elenco do Vasco ele continua com o elenco da mentalidade fracassada, o elenco que não demonstra a vontade necessária. E olha que eu sou um cara que gosto muito, tá? Gosto muito de não analisar o jogo apenas por vontade ou falta de vontade. Acho isso muito raso para você poder falar sobre o futebol que é tão complexo. Mas quando olho para o que aconteceu hoje lá na Colômbia, mais uma vez, é o senso de urgência que me espanta. É um marasmo, é a morosidade, é a falta de repertório para poder concluir. E isso, repito, não tem a ver com o Pedro Emanuel, que me parece ter sido muito mais um cara paraquedas, um cara que você acionou no último momento ali, do que de fato alguém que viria para poder mudar a realidade do Vasco. E para ser muito honesto, pela própria carreira do Pedro Emanuel, que está começando ainda, é um cara que passou muito mais pelo futebol árabe do que qualquer outra coisa, se ele não receber reforços, eu não acredito em absolutamente nenhuma chance do Vasco conseguir sair dessa situação complicada em que se encontra. Isso me chateia muito, cara. Isso me chateia muito de uma forma que não era para ser assim, né? Não era para ser assim, não era para o Vasco estar passando por essa situação, não era para o Vasco estar no Z4, tá na zona de rebaixamento, tá tendo que agora disputar um playoff de Copa Sul-Americana, porque é muito importante a gente lembrar, né? O Vasco não era nem para estar disputando esse período da Copa Sul-Americana, era para ter se classificado se tivesse levado um pouquinho mais a sério diante do planejamento do seu treinador, principalmente, e da diretoria. Então, a gente volta de uma Copa do Mundo muito desanimado, né, cara? Muito desanimado, muito chateado com tudo que vem acontecendo com o Vasco da Gama. A gente olha para o campo e, mais uma vez, você vê poucas respostas dos atletas que ali estão. Hoje, por exemplo, o Pedro Emanuel, ele optou mais uma vez por dar uma oportunidade para o Brenner. Eu, sinceramente, não consigo entender. Eu acho que o Brenner é um jogador que não agrega e não agregou, infelizmente, em absolutamente nada. Lamento muito isso. Sempre falei aqui sobre a carreira do Brenner, como ele é um jogador que conseguiu se provar no São Paulo, que é difícil, é um clube grande. Como ele conseguiu também, por exemplo, chegar a ser destaque na MLS, foi vendido para a Udinese, e no Vasco da Gama, nem acho que ele fez um jogo horroroso hoje, mas é um jogo muito pouco participativo para um cara que custou cerca de 6 milhões de euros para os cofres do Vasco. Tanto é que,
quando entra o Spinelli, em poucos minutos, em poucos momentos, mesmo ele não sendo um primor técnico, você vê que a presença diária dele muda um pouco do jogo para o Vasco. E aí, mais uma vez, olhando um pouco para a escalação do Pedro Emanuel, eu acho que o ponto de destaque negativo acaba sendo essa questão do Brenner, mais do que qualquer outra coisa, só que me espanta hoje como as individualidades não apareceram. E apareceram de uma forma muito negativa. Até de jogadores que, por exemplo, fizeram um primeiro semestre decente com a camisa do Vasco. Mais do que isso eu não posso falar. Quando eu olho para o jogo do Puma Rodrigues hoje, eu fico espantado. Quando eu olho para o jogo do Robert Renan hoje, que é um zagueiro que eu gosto, e não só hoje, mas também contra o Vitória, eu fico espantado. O Robert Renan, ele até conseguiu achar o passe ali que quebra linhas para o lance do Cuiabano. Foi o melhor lance dele na partida. Mas de resto, o jogo inteiro do Robert Renan foi muito abaixo do esperado. O Puma Rodrigues também, assim, muito abaixo do esperado. Errando coisas simples, errando coisas que um jogador profissional jamais pode errar. Não consigo sentir mais confiança no Cuesta. Vejo muita dificuldade também nessa questão de confiança do próprio Barros, que é um jogador também que eu acho um bom atleta, com futuro, mas depois do que aconteceu contra o Vitória, voltando e trazendo todo o ambiente também do que o clube vem passando, muito complicado. E você olha um pouco do meio para frente, está muito claro na minha visão que o Nuno Moreira não pode ser camisa 10 do Vasco. Eu acho que é um jogador que pode fazer essa função esporadicamente e não como titular, não para começar dessa maneira. E talvez isso nem tenha a ver com a capacidade dele, tem a ver com o momento. O momento do Nuno, infelizmente, é um momento muito abaixo do esperado. Hoje o Adson, que é outro jogador também que tem certa qualidade, apagado. O jogo do Vasco, mais uma vez, se resumiu em Andrés Gomes. E vamos ver no que vai dar. É um primeiro tempo apático, assim, que você cria oportunidades muito mais por conta da fragilidade do adversário do que, de fato, pela qualidade que você demonstra dentro de campo. E aí o William Bepler, ele colocou assim: o Pedrosa tá até desanimado, o Vasco é foda. Cara, eu tô realmente desanimado, William, porque eu queria muito chegar aqui, cara, depois da Copa do Mundo, trocar uma ideia com vocês, animado realmente, alta astral, com clima lá no alto, e eu não consigo, mano. Eu não consigo, cara. Hoje foi medonho. E se você pesquisar a palavra medonho no dicionário, ela tem a ver com dar medo. E foi assim que eu me senti vendo o jogo hoje. Assim, uma atuação de dar medo. De dar medo. Porque o Independente Medellín, repito, ele tá todo remendado, tá todo errado, tá cheio de problemas. Por incrível que pareça, com problemas maiores do que o do Vasco. E o Vasco não consegue colocar a superioridade financeira que tem dentro de campo, a superioridade na tradição, do peso da camisa, a superioridade que deveria ter pela qualidade dos seus jogadores. E aí, depois de um primeiro tempo que você até conseguiu controlar de alguma maneira o jogo, você toma um gol daquela maneira, com o Pumita errando a subida de pressão, ele sobe a pressão errado, os jogadores do Independente Medellín conseguem construir no efeito dominó, porque quando o Pumita sobe a pressão errado, o Adson está lá na frente sem poder marcar e sem acompanhar o ponta. E aí você vê erro atrás de erro. Primeiro começa com o Pumita, depois tanto o Barros quanto o Thiago Mendes não conseguem proteger o meio da área. O Carlos Cuesta faz uma leitura errada, o Robert Renan faz outra leitura errada. E aí chega no final do primeiro tempo, dentro da casa do adversário sem ninguém, você toma um gol daquela maneira. Me perdoa, assim, vai parecer talvez um pouco de prepotência, mas o Independente Medellín ele tem nível para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. E assim como vários times da Copa Sul-Americana na fase de grupos. Isso me assusta porque o mais triste é que hoje o estágio do Vasco não é muito longe disso. Você olha para o Campeonato Brasileiro, a forma como o Vasco perdeu o jogo contra o Vitória é alarmante, cara. A forma como o Vasco hoje empatou a partida, chegou a ficar perdendo 2 vezes, precisou de um gol contra, espírita no segundo tempo, para poder empatar. É muito alarmante, é muito preocupante. E fica muito claro, na minha visão, para vocês verem que eu não estou nem conseguindo reclamar aqui com
com veemência ou levantar meu tom de voz, muito pelo contrário, fica muito claro que esse elenco do Vasco, ele não só precisa ganhar reforços em todos os setores, mas ele precisa também de uma limpeza. Isso não é algo que a gente fala de agora, isso é algo que a gente está falando o ano inteiro. E talvez esse discurso que eu vou fazer aqui agora, que eu estou fazendo, né, da necessidade de reforços, da necessidade de limpeza, é um discurso que eu poderia colocar em 2025, que eu poderia colocar em 2024, que eu poderia colocar em 2023, e por aí vai. Sabe? O Vasco é uma das equipes que, como muito bem o Felaudares, ele diz aqui, todo jogo entregando gol. Todo jogo. E hoje, gente, o que mais me espanta quando eu olho para o primeiro tempo do Vasco é que se o Independente Medellín fosse uma equipe um pouco melhor, fosse uma equipe de Série A de Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Vasco poderia ter seu jogo destruído ainda no primeiro tempo. Porque foi uma sucessão de erros acontecendo. Erro de passe do Robert Renan, erro de passe do Thiago Mendes, erro de passe do Pumita. Todas as bolas erradas em zonas perigosas que poderiam gerar o contra-ataque para o adversário. E que se o adversário fosse um pouquinho mais consistente na hora de contra-atacar, se fosse um pouquinho mais organizado, ia ferir o Vasco, ia punir o Vasco. O time que mais erra para gerar gol para o adversário na temporada do Campeonato Brasileiro é o Vasco. Então, cara, o que me espanta hoje, além da individualidade, foi a postura, só que ao mesmo tempo eu não posso ficar surpreso com tudo que aconteceu com o Vasco nos últimos 50 dias. Como é que eu vou ficar surpreso? Porque o que acontece dentro de campo é reflexo do fora dele. Reflexo do fora dele. E eu acho sim que o afastamento do Pedrinho da presidência atrapalha com o Seabra, atrapalha com a questão dos reforços, atrasa negociações que estavam em andamento, isso tudo é verdade. Mas essa diretoria também não pode deixar de ser cobrada. Essa diretoria não pode passar ilesa. Porque eu acho que no final das contas, postura dentro de campo tem a ver com comando. E me parece que depois de tantas e tantas vezes que a gente vem aqui e fala para cobrar, esses jogadores parecem não ter entendido ainda. Ou seja, o que fica de uma forma que a gente pode até deduzir é que não tem cobrança. E se tem cobrança, ela é mal feita. É o que parece. Ela é mal feita. E quando eu digo cobrança, não é da Força Jovem lá no CT ou algo do tipo, não. É uma cobrança interna, cara. É uma cobrança interna. Eu sempre cito isso aqui. Pedrinho, Felipe, tem lá o Luizinho também, e tantos outros que eu poderia citar aqui. Caras que foram campeoníssimos com a camisa do Vasco. Caras que conquistaram os maiores títulos da história do Vasco. Não é possível que dentro de um vestiário que tem caras como esses, né? Você não tenha a cobrança pelo senso de pertencimento. O senhor Admar Lopes também, como diretor de futebol, sim, me deixa cada vez mais ciente do que falei aqui há quase um ano para vocês. Não tem Deus no futebol, não tem máquina, não tem um cara que resolve tudo, não tem um cara que é o melhor em tudo. Ser diretor de futebol não é só contratar jogador. Ser diretor de futebol tem a ver com dia a dia, tem a ver com dinâmica dentro do clube, com relacionamento em relação aos jogadores, não só com os jogadores, mas com a comissão técnica, com os funcionários. Tem a ver com saídas também e janela de transferência. Porque contratar, gente, contratar é uma parte do trabalho. Contratar para um diretor de futebol é uma parte do trabalho. O diretor de futebol é muito mais do que isso. E me parece que, infelizmente, diante também de uma postura pouco presente do presidente Pedrinho, pelo menos diante das câmeras, você vê o Admar ali dando entrevista, aparecendo. É uma estrutura inteira que me parece estar, infelizmente, comprometida, sucateada. E nesse sentido, até consigo entender também o foco na venda, né? A sacanagem de vários pares que aconteceram, de que aconteceu nos últimos dias, a questão política, eu não tenho dúvida que isso deve desanimar muito o presidente Pedrinho, isso deve desanimar muito as pessoas que ali estão.
Porque o Vasco, como clube, estruturalmente, ele vem crescendo. Eu sempre cito isso aqui. O problema é que a gestão de futebol do Vasco me parece uma gestão muito falha. Muito falha. Então, além de ser uma gestão falha, que você tem pouca cobrança, infelizmente, quando você não tem um ambiente de futebol bem estabelecido, até mesmo aqueles reforços que você tem uma expectativa, eles não desabrocham, eles não desandam. E aí, logicamente, não posso tirar, como sempre falo, a responsabilidade dos atletas. A responsabilidade dos atletas ela é crucial, cara. Porque no final das contas o Pedrinho não entra em campo, o Pedro Emanuel não entra em campo, assim como o Renato não entrava em campo.